gente se transforma numa nova criatura em Cristo Jesus, nossos valores mudam completamente, mas ainda assim existem coisas que são muito sutis. Uma delas que permanece dentro de nós é o nosso orgulho. Quando a gente se torna uma pessoa orgulhosa, às vezes a gente faz coisas, a gente está certo, a gente repreende a pessoa, mas a gente às vezes erra com a mão. Então, às vezes a gente faz coisas do tipo assim, a gente repreende alguém, mas a gente, porque se acha certo, acaba mais destruindo do que edificando, mais promovendo o encontro do que exortando. E aí você para se perguntar assim, mas por que você não vai até lá e diz, exagerei com você, desculpa, eu não devia ter agido assim? E geralmente é o orgulho. Por que você não vai até lá e pede desculpas porque você exagerou na dose? Mas eu tenho razão, eu sei que você tem razão. Mas mais importante do que ter razão é às vezes a gente estar certo. E o que você fez não está certo. E às vezes a gente exagera. Existem outros momentos em que o orgulho é tão forte que faz... Vocês perceberam essa história de que nunca a gente acha que o salário da gente é suficiente, ou que as pessoas reconhecem o nosso valor, ou a gente vive achando que as pessoas nunca reconhecem como a gente é importante, a gente vive se sentindo mal com isso? Pois é, um desses motivos é o orgulho. E uma das coisas bonitas é que o Evangelho tem resposta para isso. O Evangelho de Cristo Jesus, ele tem resposta para essas coisas, e o que a gente vai ver hoje é que o Evangelho, quando entra na vida da gente, ele responde essas coisas. Então eu gostaria de fazer uma pregação expositiva nessa carta de Paulo aos 1 Coríntios, a partir do versículo 21 do capítulo 3. Tudo bem? Todo mundo já achou? Então venham comigo. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro, sejam o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido. E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse, como se você já não tivesse recebido. Amém? Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, esteja conosco, que eu possa pregar essa mensagem, que eu não estrague, que eu possa ser um arauto fiel do Teu Evangelho. É isso que eu te peço. Me esconda agora atrás da cruz e que as pessoas aqui sejam edificadas pela mensagem de Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você entendesse esse texto bíblico, né? Paulo plantou essa igreja em Corinto no final durante a sua segunda viagem missionária. Ele ficou ali por um período de 18 meses. Então ele pregou e plantou uma igreja nessa cidade de Corinto, na Grécia. Enquanto isso, concomitantemente, em outro lugar chamado Éfeso, estavam Priscila e Áquila. E esse casal, Priscila e Áquila, que tinham sido discipulados e evangelizados pelo apóstolo Paulo, eles então conhecem esse judeu culto, esse homem chamado Apolo, que aparece lá. Então eles pregam o evangelho de Cristo Jesus a esse homem, Apolo, que aparentemente é muito eloquente, e depois a gente vai ver em Atos 18, de 27, que ele se muda então Atos 18, de 24 a 26, ele é apresentado na Bíblia, e no versículo 27 ele se muda para a capital da Acaia.
para a capital da Caia, não, para a região da Caia, e a capital da Caia era Corinto. Então, provavelmente, Apolo, chegando na cidade de Corinto, ele começa a pregar e começa a se destacar como um grande mestre no meio dessa comunidade. E o que começa a acontecer naquela comunidade? Algumas pessoas dizem assim: pregador é Apolo. Pregador mesmo é esse tal de Apolo. Mas outras pessoas começam a dizer assim: não, mas peraí, eu estava aqui antes de você e eu fui discipulada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ouviu a sua missão de Jesus Cristo. Então eu sou muito mais importante que você nessa igreja, porque eu sou membro fundador dessa igreja, fui eu que comprei esse banco aqui, minha família que construiu esse prédio, por aí vai. Então, algumas pessoas começam a se vangloriar, se orgulhar, porque são partidários de Paulo, e outros começam a se vangloriar porque são partidários de Apolo. E o que diz o apóstolo Paulo para mim e para você? Gente, quem é de Apolo? Quem é de Paulo? Nós somos todos de Cristo Jesus, pelo amor de Deus. E Jesus é de Deus. Então Paulo faz um apelo a que as pessoas parem de se orgulhar, parem de contar vantagem, parem de contar vantagem. Então ele faz um apelo à humildade. Antes de tudo, é preciso entender como é que as pessoas na época do apóstolo Paulo entendiam o que era o orgulho, por que o orgulho era tão deletério. Tudo bem? Então é tão prejudicial. Uma coisa interessante é o seguinte: naquela época, as pessoas entendiam que se uma pessoa era orgulhosa, o orgulho era a raiz de todos os males. Por exemplo, você dizia assim: não coloque o pé na parede. Se a pessoa botasse, por quê? Porque a pessoa era orgulhosa. A pessoa não gostava de se submeter às instruções. A pessoa não gostava de se conformar às leis. Até hoje tem isso, né? As pessoas têm isso. Por que você não obedece? Por que você não se condiciona? Orgulho. No fundo, o orgulho é a raiz de todos os males. Engraçado, porque se você parar para pensar, a gente, no tempo da gente, e nesse contexto pós-moderno, cada vez mais começa a achar que isso é papo furado. É só a gente pensar: coitado do bandido, ele provavelmente não teve a mesma instrução que eu, ele provavelmente não teve as mesmas condições de educação que eu, não teve o elo familiar que eu tive, não teve o mesmo preparo que eu, e é por isso que ele foi parar na cadeia. Aliás, é muito sedutor a gente tem essa postura meio pós-moderna e paternalista de achar que as pessoas são vítimas das circunstâncias. Então, de um lado, você tem os bigodudos, os reacionários, os bolsonaros da vida, que dizem bandido bom é bandido morto. De outro lado, você vai ter as outras pessoas, os liberais, as pessoas que dizem não é possível, a gente não pode agir assim. Eu só queria fazer um parênteses sobre isso. Eu não gosto nada de posições que sejam extremas. Eu acho que uma sociedade ela se torna madura quando a gente consegue sentar na mesa, e mesmo quando a pessoa pensa diferente de mim, a gente consegue estabelecer um diálogo. Mas eu não vou falar sobre isso. O que me interessa é entender o que a Bíblia diz. Afinal de contas, o orgulho é a raiz de todos os males, ou afinal de contas, nós somos vítimas das circunstâncias? E a Bíblia responde para mim. E o que a Bíblia responde para mim, está lá em Romanos 7, é o que o apóstolo Paulo diz ao dizer: o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu abomino, esse pratico. Ele chega a dizer: miserável homem que sou. Aí começa a aparecer algumas coisas interessantes, porque veja, eu e você sabemos o que é certo e errado, a gente só não consegue fazer. Os atributos invisíveis de Deus são manifestos pela sua criação. De alguma maneira, nós temos alguma noção, nem que seja intuitiva, do que é certo e errado. Mas se nós ainda assim teimarmos, nós temos a lei que diz para nós o que é certo e errado. Mas por algum motivo, não é que a gente acaba fazendo o que a gente não deveria fazer. Mas uma coisa interessante é que a Bíblia também começa a me chamar a atenção para uma coisa interessante. O problema não é o cara que está na passeata errada, né?
não é o cara que está do outro lado do muro, não é o cara que está na outra igreja, não é o cara que pensa diferente de mim. O problema, disse o apóstolo Paulo, sou eu, porque o mal que eu abomino, esse pratico. E aí ele começa a mostrar para mim algumas coisas interessantes. Sabe esse problema que eu estou vivendo no meu casamento? Bom, a primeira pessoa com quem eu tenho que lidar é esse cara que está aqui, diante do espelho. Sou eu. Se eu quiser resolver esse problema, eu tenho que lidar comigo. Sabe esse problema que eu estou tendo com o meu filho que está rebelde? Bom, a primeira pessoa com quem eu tenho que lidar, comigo. Quem sabe eu não estou sendo intransigente demais com meu filho. Mesma coisa vale para os filhos rebeldes. Não fiquem aí, eu saber. Não, por favor. Quando a gente começa a ter problemas no trabalho e diz, talvez o problema não seja aquele chefe chato lá da sua firma, talvez o problema de você não cumprir as metas, os prazos e não ser um empregado exemplar, seja você mesmo. Porque o Evangelho começa a dizer para mim e para você que a primeira pessoa com quem eu tenho que lidar é comigo mesmo. E é isso que a Bíblia me diz. E aí, o que a gente vai ver? A partir desse texto bíblico, a gente vai ver três coisas. A primeira é a condição natural que eu tenho, essa condição de ser uma pessoa orgulhosa. A segunda é a condição que o apóstolo Paulo demonstra porque ele está tão encharcado do Evangelho de Cristo Jesus que ele mudou, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí, como se não bastasse, eu gostaria de explicar para vocês como você consegue e eu podemos conseguir essa nova natureza em Cristo Jesus. Vou explicar para vocês o pulo do gato. Tudo bem? A condição natural do ego. Então Paulo faz um apelo logo no versículo 21, não se orgulhem, não se vangloriem. E a palavra que ele usa não é a palavra do grego, que seria ubris, é a palavra mais comum para orgulho. Ele usa uma outra palavra muito esquisita, que é physion, dizem os comentaristas. Engraçado que Paulo usa essa palavra 6 vezes em 1 Coríntios, mas uma vez em Colossenses 2. Sabe quantas vezes essa palavra volta a aparecer no Novo Testamento? É isso aí, 0. Ela não aparece mais, porque é uma palavra muito incomum para determinar, ou para definir, ou para designar orgulho. Por que Paulo usa essa palavra? Bom, Paulo quer evocar uma metáfora muito concreta. É que physion quer dizer estar inflado, que a gente traduziria mais ou menos como estar cheio de si mesmo. Em outras palavras, Paulo adverte para mim e para você, não fiquem cheios de si mesmos. Porque quando a gente está cheio de si mesmo, algumas coisas acontecem. O ego inflado, cheio de si mesmo, aparecem 4 coisas. Ele fica vazio, porque ele está inflado de nada. Depois ele é uma condição que é dolorosa. Depois ele é muito ocupado, um ego inflado é muito ocupado e um ego inflado ele é frágil. Parece que Paulo está chamando a atenção para mim e para você que o grande problema de um ego inflado é Lufthansa. É uma metáfora que ele está querendo mostrar para mim de que um ego inflado não é bom e que ele incomoda e que a gente tem que se livrar disso. Mas por que então por que então você diz que ele está vazio? Eu não sei vocês, mas tem gente que diz assim, o que você é? Eu sou médico, eu sou professor. Tem gente que define a sua vida com a sua carreira e isso define a sua existência. Outras pessoas procuram encontrar a sua definição no seu namorado. Quem é? Eu sou mulher de fulano de tal. Tem outra, mulher do embaixador, não sei o que. Tinha uma prima minha que o sonho dela era ser, o que você quer ser quando crescer? Mulher de embaixador. Pois é, tem gente que coloca coisas e define a sua identidade em coisas. Tem gente que, o que você é? Eu sou mãe. O que é interessante é que quando a gente procura colocar a nossa identidade em coisas, essas coisas nunca conseguem preencher o buraco ou o vazio que deveria pertencer a Deus. Nada que você colocar no lugar que deveria pertencer a Deus pode preencher esse vazio de Deus.
Porque qualquer coisa comparado com Deus é pequeno demais e vai ficar vazio. E aí começa a aparecer as cobranças, a gente começa a achar que o nosso salário nunca é suficiente, ou quando alguém pisa na bola com a gente começa, você me ama mais, ou você me decepcionou, e por aí vai. Pois é, ou então a gente vira para os nossos filhos e diz, mas você não comeu o bife, a parmegiana que mamãe fez com tanto carinho, foi jogar bola com os seus amigos, por aí vai. Por que a gente age assim, faz tantas cobranças? Bom, é fácil de entender, porque a gente não faz com as motivações certas. Geralmente a gente faz com as motivações erradas, porque a gente colocou alguma coisa no lugar e não tem a identidade de Deus. A segunda coisa é que um ego inflado, ele é muito doloroso. Você já percebeu que você não sabe que você tem dedão até você ter uma unha encravada? Né? Basta você estar com calo no pé que você percebe que você tem um pé. Basta você ter dor de cabeça para você perceber que tem cabeça. Não, óbvio que não. Basta você ter dor de dente para você perceber que você tem dente, por aí vai. O ego é a mesma coisa. O ego vive doendo porque ele quer. O ego vive chamando atenção para si porque tem alguma coisa errada com ele. É a mesma coisa. A gente vira para as pessoas e diz, você feriu meus sentimentos. Mas você pensar bem, sentimento não pode ser ferido. O que a gente quer dizer é que você feriu a mim, ou feriu ao meu ego. E você já percebeu também que é quase impossível você passar um dia, uma semana, sem você se sentir magoado? Sem você se sentir diminuído? Sem você sentir que não deram a você o valor devido? Sem você sentir que alguém te decepcionou? Por que isso acontece o tempo todo e é tão comum? É tão comum porque, da mesma forma que você só percebe que tem um dedo quando tem uma unha encravada ou um machucado no seu dedo, você só percebe que tem um ego porque o seu ego está com um machucado, ou um problema, ou uma dor. Em outras palavras, é porque o seu ego está inflado. Esse é o problema. Porque um ego inflado dói. Uma outra coisa interessante sobre um ego inflado é que ele é profundamente ocupado. Da mesma forma que um dedão faz de tudo para chamar a sua atenção quando tem uma unha encravada, um ego inflado faz tudo para chamar a sua atenção e ele é muito ocupado. E como ele chama a atenção e do que ele se ocupa? Ele se ocupa em se comparar com os outros. O ego, quando se ocupa, ele faz duas coisas essencialmente. Ele se compara e ele conta vantagem, que é exatamente o que está acontecendo aqui em Coríntios. Eles estão contando vantagem ou porque eles são do time do Flamengo, ou porque eles são do time do Vasco, ou porque eles são do time de Apolo, ou porque eles são do time de Paulo. Já percebeu o que está escrito no versículo 6 do capítulo 4? Presta atenção no que o apóstolo Paulo diz. Ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Gente, ele podia ter parado. Ninguém se orgulhe, ponto. Não. Ninguém se orgulhe em detrimento de outra pessoa. Por quê? Porque o orgulho só funciona assim. Orgulho, a gente só tem orgulho de alguém ou de alguma coisa quando a gente compara essa coisa ou esse alguém com outra pessoa. E é exatamente isso que o ego inflado faz o tempo todo. Se compara. Será que eu estou bem na fita? Será que eu estou alto? Será que eu estou baixo? Né? Se eu vou para uma tribo de anões, eu sou um gigante. Mas isso não é verdade. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, aliás, um livro que todo mundo deve ler, no seu capítulo sobre orgulho, diz o seguinte, no capítulo sobre orgulho: orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que a pessoa ao lado. Dizemos que a pessoa é orgulhosa de estar rica, ou de ser esperta ou bonita, mas elas não são. Elas são orgulhosas de serem mais ricas, ou mais espertas, ou mais bonitas do que os outros. Se todos se tornassem igualmente ricos, ou espertos, ou bonitos, a gente não tinha nenhuma razão para se orgulhar. Nos orgulhamos apenas ao nos comparar com os outros.
Se estamos próximos de alguém mais bonito, ou mais inteligente, ou mais bem-sucedido, a gente apaga, fica esvaziadaço. A gente parece que perde o prazer. O orgulho, ele é profundamente destrutivo. Veja, a lascívia, que não é uma coisa boa, me faz desejar alguém. O orgulho me faz desejar alguém só para usar aquela pessoa como um troféu. Eu paro de ter prazer em ter ou estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é um objeto para o meu prazer. Que coisa horrível. O orgulho é péssimo. E o mais interessante é que a gente faz isso o tempo todo. A gente vive se comparando com os outros e a gente vive fazendo as coisas por mais puro interesse. A gente faz dieta não é por causa da saúde, é para ficar mais magro. A gente procura um emprego porque a gente está mais preocupado com o salário. A gente não quer servir a humanidade. No fundo, o que a gente quer é estar bem na fita. Por quê? Porque nós somos o fruto de um ego inflado. Mas o ego inflado também é muito frágil. Porque a figura que Paulo diz é como uma bexiga que você enche, e ela fica tão cheia que você tem que segurar. Mas se você afrouxar um pouquinho, ela sai voando por aí. O ego inflado é uma condição frágil. E é frágil por um motivo muito simples, porque ele está cheio de alguma coisa que não é sólida. Porque no dia que a gente enche o nosso ego de algo que seja sólido, nada, nem ninguém pode nos esvaziar tão facilmente. Então, nós somos resultados de egos inflados. Vocês já perceberam que complexo de superioridade e complexo de inferioridade são essencialmente a mesma coisa? Complexo de superioridade é um ego inflado que faz de tudo o que pode para se manter e continuar ainda inflado. Então, ele vive tentando se comparar com os outros ou mostrar que ele é superior, porque ele morre de medo de esvaziar. E alguém que tem complexo de inferioridade é alguém que já esvaziou completamente. Então, no fundo, é tudo duas faces da mesma moeda. Sabe, tem a história do Pelé, né? Que quando o Pelé, ele já era campeão do mundo, já tinha sido campeão pelo Santos, já era... E aí ele passou uma fase ruim, que ele não conseguia fazer gol, o pessoal percebeu que ele estava com os olhos meio esbugalhados e disseram que ele estava com problema de vista. E aí fizeram uma entrevista com ele não estava com problema de vista nenhum, estava enxergando perfeitamente bem. Ele disse assim, é isso aí, mano, entende? É porque o pessoal aqui no Brasil não dá valor a gente tem que matar 1 leão por dia. Aí você para e diz assim, cara, você é campeão do mundo, você é o Pelé, cara. Ninguém nunca vai jogar que nem você, isso é só uma fase. Joga teu futebol e mostra teu talento. Por que você está tão incomodado com o que os outros dizem de você? Ele talvez dissesse assim, eu sei que eu sou alguém, mas eu ainda preciso ser alguém. É como se ele estivesse dizendo assim, ainda preciso mostrar para os outros que eu continuo sendo o Pelé. No fundo, é isso que acontece com o ego inflado. O ego inflado, ele tem que mostrar para os outros que ele continua sendo alguém. E o que é mais interessante sobre um ego inflado é que você assopra, você enche, mas ainda tem que botar mais ar. Porque nunca é suficiente. Ele tem que sempre ficar cada vez mais inchado. Um ego inflado, ele é insaciável e quer controlar tudo. Quer controlar seu casamento, quer controlar seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com a sua carreira. Um ego inflado é um perigo. Ele é tipo o Parallax do Lanterna Verde. Mas Paulo diz para mim e para você que ele diz assim, vocês deviam parar com esse negócio de se sentirem orgulhosos. Vocês deviam estar simplesmente alegres pelo fato de que eu conheci vocês e vocês me conhecem, que eu batizei vocês. Vocês deviam estar felizes por Apolo, porque Apolo é um pregador, um servo fiel da palavra de Deus. Mas não, vocês ficam criando facções dentro da igreja. Parem com isso.
Mas uma coisa interessante sobre o Evangelho de Cristo Jesus é que ele muda esse estado do ego e transforma o ego em alguma outra coisa. E no que ele transforma? Vejam vocês o que o apóstolo Paulo diz nos versículos 3 e 4 do capítulo 4. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. O que o apóstolo Paulo diz é que ele não está nem aí para o que pensam dele. E aí vem uma coisa interessante, porque vocês vão dizer assim para mim, mas é isso, eu sempre soube disso. Porque é isso que todo livro de autoajuda por aí vai dizer. Não importa o que dizem de você, acredite nos seus sonhos, vá atrás do seu potencial, vá com determinação, mire sempre na lua, porque se você errar, ainda estará entre as estrelas. Toda pessoa que aconselha por aí diz, acredite em você mesmo, descubra quem você é, quem você quer ser e seja essa pessoa. Não é isso? Isso é autoajuda. A gente não acredita em autoajuda, a gente acredita em ajuda que vem do alto. Pois Paulo diz para mim e para você, e ele começa a dizer para mim e para você o seguinte, isso aí é mó furado. Isso é uma grande cilada, e se você entrar nessa não vai dar certo. Você começa a achar que o negócio é viver de acordo com as suas expectativas e seus sonhos. E para você conseguir ser feliz, sabe o que você tem que fazer? Baixar as suas expectativas e os seus sonhos, porque você simplesmente não consegue preencher todas as suas expectativas e os seus sonhos. Aí você começa a dizer, não. O que importa realmente é você viver de acordo com os padrões, talvez, da sociedade. Mas Paulo vai dizer, também não se amolde aos padrões desse mundo, não se conforme com isso, porque nesse mundo tem um monte de coisa errada do qual eu não quero participar. Então talvez o certo seja me amoldar aos padrões, sei lá, dos meus pais. E vocês vão dizer, com certeza não. Então talvez aos padrões dos meus filhos vão dizer, quem é pai vai dizer, com certeza não. Então talvez da minha esposa ou do meu esposo, vocês também vão dizer, ou da minha namorada, vocês também vão dizer que não. Em outras palavras, Paulo vai dizer para mim e para vocês, isso é uma armadilha, eu não vou cair nessa, eu não vou nem atrás do que eu penso e nem atrás do que os outros pensam, eu vou procurar alguma outra coisa. E aí a gente para se perguntar assim, mas onde Paulo tira a sua identidade? Qual é o caminho que Paulo estabelece para mim e para você? E ele vai dizer no versículo 4 uma coisa fantástica. Minha consciência não me acusa e nem por isso eu me acho inocente. Aqui Paulo diz uma coisa que é completamente fora do senso comum. Porque se você virar para Hitler e dizer assim, vem cá, você é inocente? Claro que eu sou inocente. Era preciso matar 6 milhões de judeus na Alemanha nazista. Como não? Eles eram uma raça abominável. Na cabeça doida do cara, de qualquer doido, essas maluquices fazem sentido. Mas Paulo, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo uma coisa completamente diferente. O que Paulo está dizendo para mim e para você é o seguinte. Eu estou inocente. Não. Eu não me acuso de absolutamente nada, eu estou com a consciência limpa, mas eu tenho culpa no cartório. Eu realmente fiz coisas que eu não deveria fazer. Então Paulo foi para um lugar que eu e você não fomos. Porque aí a gente para pensar que quando eu faço uma coisa errada, eu não sei vocês, mas quando eu faço uma coisa errada, isso me paralisa. Quando eu piso na bola com alguém, isso realmente me paralisa. Quando alguém pisa na bola comigo, essa pessoa fica totalmente paralisada para mim, para o resto da vida. E geralmente eu quero matar essa pessoa. Eu perco a confiança em mim, eu perco a confiança nos outros. Mas Paulo, uma coisa fantástica, ele sabe que ele é culpado e nem por isso o paralisa. Como é que o ego dele está assim tão satisfeito? Como é que é esse sujeito que acha que não precisa matar um leão por dia? Como é que é esse sujeito que consegue ser completamente livre do peso que cai sobre as costas da gente quando a gente quer satisfazer o mundo e não consegue, ou a si mesmo e não consegue?
Paulo está preenchendo o seu ego com algo sólido. E quando você preenche o seu ego com algo sólido, o ego para de chamar a atenção sobre si mesmo. Ele está nesse ponto em que ele se esqueceu completamente de si mesmo. Isso é uma bênção. Paulo é aquilo que a gente poderia chamar de uma pessoa humilde, mas humilde centrada no Evangelho. Novamente a gente pode pedir ajuda a C.S. Lewis e perguntar, mas o que é isso, uma pessoa humilde centrada no Evangelho? E ele vai dizer assim para mim, para você, lá no cristianismo puro e simples. Nunca vamos nos despedir de uma pessoa realmente humilde pensando que ela era humilde. Uma pessoa realmente humilde também nunca diria que não é ninguém, porque uma pessoa que vive tentando dizer para os outros que ela não é ninguém, não vale nada, no fundo é uma pessoa autocentrada e que está com o ego inflado. Quando nos encontramos com uma pessoa verdadeira humilde, vamos descobrir que essa pessoa parecia estar totalmente interessada em nós. Porque a essência da humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos sobre si. E aí eu paro para pensar, quem eu conheço que era assim? Quem eu conheço que quando encontra uma mulher que tem sede, já tem 5 maridos, e ela está com uma profunda fome de sede de justiça na sua vida, a pessoa que está do lado dela esquece completamente de si mesmo e quer estar totalmente concentrado nessa pessoa. Quem é a pessoa que eu conheço que encontra um cobrador de impostos que era meio ladrão e ele não para condenar essa pessoa e dizer, mas você me roubou, mas ele começa a ouvir aquela pessoa porque ele está totalmente interessado naquela pessoa. Quem é a pessoa que eu conheço que diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou? Aí eu paro para pensar e vejo que essa pessoa é o Deus do universo, que mediu o firmamento com a palma das suas mãos, que deu um sopro de vida sobre cada um de nós, mas ainda assim, quando se faz carne, quando toma a forma de servo, ele é obediente até a morte, morte de cruz, e ainda assim, ele se interessa por gente que nem eu. Como o Rei do Universo pode se interessar por gente que nem eu? Porque é uma pessoa totalmente humilde, mas ele é humilde porque ele é o Deus do Universo. Não é fantástico isso? E Paulo aprendeu a ser como esse homem. O que Paulo quer ser é uma pessoa totalmente humilde, mas ele quer ser humilde, centrado no Evangelho de Cristo Jesus. Tem um teste para você perceber se você é uma pessoa assim. Quando as pessoas te criticam e você se abala, isso é um sinal meio esquisito e provavelmente você não é uma pessoa totalmente humilde. Porque quando você é criticado, existem 2 opções, ou a pessoa que te criticou está certa ou está errada. Se ela estiver errada e você está certo, por que você deveria se aborrecer? Afinal de contas, você sabe que tem a aprovação do Senhor Deus, você sabe que você está certo, então por que você se abala? Agora, se você está errado, e essa crítica veio ao encontro daquilo que você está fazendo de errado, você não acha que essa é uma boa oportunidade de você mudar? Aí você vai dizer para mim, pelo amor de Deus, isso é muito idealista. Isso é demais. Quem é que quando ouve uma crítica é capaz de querer mudar ou não se abalar? Mas esse é o ponto sobre o Evangelho de Cristo Jesus, porque quanto mais você sabe do Evangelho de Cristo Jesus e se compara com Jesus, mais você quer ser como Jesus. Porque você esvaziou o seu ego e preencheu de algo sólido, porque a sua identidade é querer ser como Deus. É isso que você quer? Você quer jogar futebol pelo prazer de jogar futebol, você quer o prazer de trabalhar pelo prazer de trabalhar, você quer ter prazer de ter casamento sem cobranças e acusações, você quer ter um relacionamento com seu filho de tal forma que você possa amá-lo, acolhê-lo e ensiná-lo, pois exatamente isso
que é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele vem fazer aquilo que é impossível nas nossas vidas. Mas para isso a gente tem que ir onde o apóstolo Paulo foi. Porque ele diz, não é sobre mim, as minhas ações não são sobre mim. Então você vai me perguntar, mas como eu consigo isso? O que o apóstolo Paulo está dizendo, esse é o último ponto dessa pregação, é o seguinte: a minha consciência não me acusa, nem por isso eu me acho inocente. Veja que o apóstolo Paulo está usando uma metáfora, ele está dizendo que todos nós estamos num tribunal, diante de um júri, diante de um juiz que pode nos acusar. E o que ele diz? Eu estou no tribunal, eu estou diante do juiz, o juiz sabe que eu sou culpado, mas o veredito já foi dado. Eu não sou inocente, eu sei que eu sou culpado, mas o veredito já foi dado. E onde é que ele diz que o veredito já foi dado? Em Romanos 8:1 ele diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele não está mais no tribunal, ele diz, o Senhor é quem me julga, só a opinião dele que conta. Isso é completamente original e novo, não existe. Você compara qualquer religião e isso é totalmente diferente. Você olha para o budismo e a sua performance, as suas ações, elas vão determinar o veredito. Você olha para o islamismo, as suas ações vão determinar o veredito. Você olha para o catolicismo e também as suas ações vão determinar o veredito. Você olha para algumas igrejas evangélicas por aí e também as suas ações vão determinar o veredito. Porque se você não faz de um determinado jeito, você está fora da graça. Isso é um erro absurdo. Você nunca está fora da graça de Deus. Mas quando você está no cristianismo é completamente diferente. O veredito é dado independente das suas ações. Porque você não está mais no tribunal. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, levou sobre si o seu e o meu pecado. E eu me vesti de Cristo. Agora Deus olha para mim como se estivesse olhando para Jesus. E Ele sabe que o sacrifício da cruz não foi em vão. Então, como eu mudo? Eu só posso mudar no momento em que eu entendo que o sacrifício de Jesus é suficiente. E eu não preciso fazer absolutamente mais nada. Mas eu falei para vocês que as minhas ações não mudam o veredito no cristianismo. Mas é uma coisa interessante sobre o cristianismo. No cristianismo, o veredito muda as minhas ações. A minha performance muda porque eu sei que Jesus levou sobre si os meus pecados. É uma inversão. Talvez você não tenha entendido o que eu quero dizer. Como é que funciona isso no meu casamento? Eu não preciso mais julgar o meu cônjuge. Para dizer a verdade, eu não tenho nem o direito de julgá-la. Por quê? Porque Deus também me absolveu dos meus pecados. Então eu posso olhar para minha esposa da mesma forma que Jesus olha para a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Isso muda a minha performance. E eu quero amá-la como Cristo amou a sua igreja. Eu posso olhar para os meus filhos e dizer assim, Deus foi paciente comigo. E apesar de eu continuar errando e toda vez praticar as mesmas ações erradas, Ele ainda assim foi ao meu encontro, me tirou de onde eu estava, me trouxe para junto de si. Ele teve amor por mim e Ele nunca desistiu de mim. E agora eu posso fazer a mesma coisa pelos meus filhos. Eu, como um filho, posso entender que Jesus, mesmo quando Deus pediu para ele coisas difíceis, mesmo quando ele estava no jardim do Getsemane, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele ainda vira para Deus e diz, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E daí ele saiu de lá, sabendo que não tinha mais volta. E ele disse assim, a qualquer momento eu podia ter interrompido. A qualquer momento, se eu pedisse a Deus
Ele me mandaria legiões de anjos que me protegeriam, mas eu vou ser obediente até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque Ele é o filho que eu jamais conseguirei ser. Então eu, como filho, passo a olhar para os meus pais e dizer assim: eu quero ser o filho que Jesus foi. Vai ter momentos que vai ser difícil, vai ter momentos que vai ser complicado de obedecer, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu posso olhar para o meu trabalho e eu posso pensar que meu trabalho não é para eu me orgulhar, mas para servir, para me esvaziar de si mesmo e para usar os meus talentos para a honra e glória de Deus, porque eu me esvaziei de mim mesmo e a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Tem uma história bonita sobre isso. Quando você olha para um quadro e o quadro é lindo, você nunca vira e diz assim: que pincel esse autor usou? Que tinta foi essa que ele escolheu? Quer dizer, só quem é pintor faz isso, né? Mas geralmente um leigo, quando olha, diz: que quadro lindo. A primeira pergunta que a gente faz é: quem que pintou esse quadro? O que Deus quer que a gente seja, que nós sejamos quadros lindos, que a gente faça sempre tudo da melhor maneira possível, de tal forma que quando as pessoas olhem para as nossas vidas, elas possam ver o autor do quadro que nós somos, o autor e consumador da nossa fé, porque nós glorificamos a Deus e queremos glorificar a Deus com as nossas vidas. É isso que você quer? Porque é isso que eu quero. Mas todo dia o meu ego vai tentar soprar Deus para fora de lá. Todo dia eu vou fazer um esforço de querer tirar Deus de dentro do lugar que lhe é devido e preenchê-lo com vazio. Mas o que Deus quer é que eu vire para o meu ego e diga: baixa a sua bola, porque esse lugar aqui é do Senhor e Ele é o centro da minha vida. E eu me esvazio de mim